O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, afirmou ontem que vai oficiar o presidente do STF, o Edson Fachin, para saber quem usava o número contatado por Daniel Vorcaro no dia em que o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, afirmou ontem que vai oficiar o presidente do STF, o Edson Fachin, para saber quem usava o número contatado por Daniel Vorcaro no dia em que o fundador do Banco Master foi preso pela primeira vez em novembro do ano passado. Na semana passada, Viana solicitou que o Supremo informasse no prazo de 2 dias úteis quais foram os usuários dos últimos 5 anos do número de celular identificado como destinatário das mensagens de Vorcaro. Faço uma pausa aqui. Eu sei qual número é esse, e eu sei que quem usava esse número era o Alexandre de Moraes. Ao longo dos últimos 5 anos, 5 não, 4, que eu estou na imprensa, esse era o número do Alexandre de Moraes. Isso já foi esclarecido para o público. Mas o STF resolveu ficar quieto e não falar nada. Faz a pêssega que passa. Então eu estou falando aqui. Ninguém me contou. Eu, Thiago Luiz Pavinato, vi. Esse número era usado pelo Moraes. O prazo se encerrou ontem e não houve resposta. A própria CPMI já tinha confirmado, no entanto, que o número era usado por Alexandre de Moraes. E, ao lado disso, uma reunião realizada a portas fechadas no Supremo Tribunal Federal, eu ia falar besteira. Sim. No dia 12 de março, ampliou as divergências entre os ministros sobre como conduzir a crise causada pelo caso Master. E isso aprofundou o racha interno no tribunal. Segundo a CNN, o encontro foi solicitado por Gilmar Mendes ao presidente da corte, o Edson Fachin, e aconteceria entre os dois ministros. Alguns minutos depois, que começou essa reunião, o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e o bonecão harmonizado Cristiano Zanin se juntaram ao decano e ao presidente do STF. Parte desses ministros tem cobrado do Fachin, desde o ano passado, maior empenho na defesa dos coleguinhas, que estão no noticiário por relações com Daniel Vorcaro, especialmente Moraes e Toffoli. A cobrança, porém, não surtiu efeito, já que o Fachin mantém a pregação por autocontenção do STF e reflexão por parte de seus integrantes, evidenciando as divergências sobre a forma de conduzir a crise. Os discursos de Fachin são vistos como indiretas aos colegas e têm incomodado os ministros, acima do bem e do mal sempre, em Caivano. Ah, sem dúvida, né? Agora você vê que coisa bacana, né? Uma reunião secreta, fora de agenda também deles, evidentemente, fora do trabalho, deixando de lado as pautas de julgamento, todos os pareceres que eles têm que dar, deixando de lado ou deixando a pauta lá dentro? Pauta lá dentro, com toda certeza, né? E aí eles se juntam para pressionar o presidente a ser mais incisivo na proteção do próprio tribunal, que perdeu a reputação, como a gente viu na notícia anterior. E aí, eu vou dizer o seguinte, vai ter uma votação, né, em plenário agora para a continuidade ou não da CPMI do INSS, por conta de um mandado de segurança, muito provavelmente feito aí em nome do presidente da comissão, né, do Carlos Viana, para
dizer que o Alcolumbre cometeu omissão. Então, seria o mandado de segurança, que é um remédio constitucional, para dizer, olha, o presidente cometeu uma omissão aqui, é um direito líquido e certo da continuidade da investigação, na visão, obviamente, da CPMI, para a continuidade, e ele não o fez. Então, se o direito é líquido e certo, o Lula não teria tomado? Ah, teria tomado com toda certeza, né? Com toda, se tivesse ali à disposição dele, e se fosse palatável para ele, mas não é, porque o filhinho pode sofrer algum tipo de coisa na CPMI. Então, é isso. E aí, Pavinato, vai ser a prova dos 9, como costumava se dizer antigamente. A prova e dos eles 9 têm dedos? 9. É, a prova dos 9 membros. A prova Por quê? dos 9 dedos? Não, nesse caso dos 9 membros. Ah, tá. Por quê? Porque o Toffoli vai ter que se declarar impedido de novo. E aí, vai ficar assim, ó. Fux, Carmen Lúcia, Fachin, como eu vejo, tá? André Mendonça e Cássio de um lado, e de outro lado, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dino e Zanin. Então eles estão em uma minoria já. Exato. E vale lembrar ainda, ontem a gente falou, tá? Não é ontem que... a gente falou aqui do Kevin com K. Do Kevinho, verdade. Kevinho, o filho do Cássio com K, né? Que recebeu aí a empresa, né? Uma empresa de consultoria teria recebido 18 milhões, foi isso? Sim. 18 Foi isso, 18 milhões. E essa empresa tem a participação do Kevinho, que é o Kevin com K, filho do Cássio com K, ministro do STF. Isso. Aí eu estava vasculhando os papéis hoje cedo. A empresa que ganhou 18 milhões, uma parte do Master, mas a maior parte do JBS, que é dos irmãos Wesley Safadão, essa empresa que ganhou os 18 milhões passou ao Kevin com K 270 mil. Então a parte dele pela consultoria dele era 270 mil. Aí você vai falar, 270 mil não é nada perto de 18. Era 18 ou 1,8, alemão? 18 milhões. Não, 18 milhões. 18 milhões. 270, então não é nada perto de 18 milhões. Aí você fala, 270 mil para um cara que tem 1 ano de formado, porra, realmente é um absurdo, é sim corrupção. Porque e olha que eu sei de muita coisa. Eu nunca recebi foto desse menino segurando uma piroca de 30 centímetros na mão para dizer que ele tem talento suficiente para ganhar 270 mil numa consultoria com 1 ano de formado. Só acredito vendo a piroca de 30 centímetros na mão do Kevin. Mas ele não deu... entendi a Fora relação. isso... mas ele é um fenômeno. Ele resolveu 1000 processos, né, Pavinato? Ele é um fenômeno. Aí diz que foi erro do de digitação. Aí eu fui olhar. A consultoria que recebeu os 18 milhões é do pai do amigo que é sócio do Kevinho com K. Ou seja, é uma triangulação daquelas da mais ordinária, safada mesmo. Safada. Triangulação safada, ou seja, a consultoria que recebeu 18 milhões, passou 270 mil direto para o Kevinho, é, no final das contas, do Kevinho e do Cássio com K. Só para deixar isso claro, porque eu recebi muita mensagem ontem dizendo o seguinte, não, mas o Kevin com K, filho do Cássio Nunes, só recebeu 270 só. porra. Um cara que é formado há 1 ano de direito, 270, eu já achei muito. Aí eu fui cavucar. Não, essa empresa de consultoria é do pai do sócio do Kevinho e, portanto, isso é uma triangulação safada, essa empresa é do próprio Kevinho e é claro que o Kevinho não ganharia 18 milhões. É igual o fato da Viviane não ter capacidade de ganhar 129 milhões. Então, da mesma maneira que o Moraes está empepinado, está o Cássio com K. Sim. Esta é que é la grande vérité. Segredo. Me permita um complemento do telefone que você mencionava. É só procurar o dia em que esse telefone foi habilitado. 22 de fevereiro de 2017. O que aconteceu nesse dia? Foi a aprovação da nomeação do Alexandre de Moraes no Senado.
E a partir desse dia, esse telefone foi otorgado para um ministro, que justamente começava nesse dia. A assunção foi um mês depois, 22 de março de 2017. Mas é só buscar. O Viana sabe de quem é o número. O que ele está colocando é a responsabilidade no STF de dizer ou não dizer que esse número é do Alexandre de Moraes, que hoje esse número já não está mais efetivado. Mas todas as pessoas que tinham contato com Alexandre de Moraes sabem que esse número era do Alexandre de Moraes. Agora, uma outra situação. Quando você viu agora os ministros que participaram dessa reunião que começou com Gilmar e Fachin e foram se agregando, Carmen Lúcia não participou, Fux não participou, André Mendonça não participou e Cássio Conká não participou. E quando André Mendonça nomeia, e não sei se estará na pauta, e não quero queimar a pauta daqui para frente, sobre a questão da ampliação da comissão dos parlamentares mista de investigação do INSS, ele colocou o Alcolumbre numa sinuca de bico. Porque ele disse, ou você, em 48 horas, leia a nomeação para instrumentar 60 dias a mais, e se a Alcolumbre faz essa leitura, tem que habilitar a CPMI do Banco Master, porque estaria abrindo as sessões. Sim. Ou, não tem problema se não quiser ler, automaticamente a CPMI do INSS está esticada e protocolado a sua continuidade, e a minoria da CPMI que vai determinar o prazo. E aí ferrou. Para o governo, está finiquitado, porque o Alcolumbre lê e tem que ler todo o resto, inclusive os vetos da dosimetria, ou automaticamente extingue. Não extingue. Não, estende. Estica ou estende. E todos dançam, pega e estica e puxa e viva a festa da Xuxa. A CPMI do INSS pelo prazo que a CPMI queira. Se for 120 dias, como falou Carlos Viana, estamos falando até 1 minuto antes da eleição de 2026. André Mendonça foi brilhante, não foi bom, foi brilhante no que ele fez. E por isso o Alcolumbre agora acionou a assessoria jurídica do Senado para dizer, e agora, o que eu faço? E no plenário vai ser tratado também, a pedido do próprio André Mendonça, para que cada um desses que você leu vote, tenha que votar e dizer, pô, de que lado você está? Muito provavelmente seja por isso que eles chamaram essa reunião de emergência para tentar tratar isso aqui e apurar os votos. Pode ser. Né? Ou então tirar da pauta, porque aí o presidente teria a condição de tirar da pauta. Agora, você quer saber por que o crime tem que ser organizado? Porque se é desorganizado, toma na tarraqueta. Claro. Eu, por exemplo, falo desorganizadamente e já tenho 5 anos de cadeia para puxar. Porque se eu participasse de um crime de uma maneira organizada, não ia ter nada. Eu estaria numa nice aí, curtindo a minha prescrição. O Conselho Nacional de Justiça informou ontem que existem 12.448 ações penais relacionadas